Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 4 de fevereiro. Começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. E a gente começa com uma discussão que está ganhando cada vez mais força lá em Brasília. A possível criação de um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. É uma proposta que tem gerado, um debate bem intenso, tanto dentro quanto fora da corte. Pois é, e essa ideia não é um consenso, nem mesmo dentro do próprio STF. De um lado, a gente tem ministros como Edson Fachin e Carmen Lúcia, que defendem abertamente a necessidade de regras mais claras, falando até no momento de autocorreção. Mas, do outro lado, existe uma resistência de uma parte dos magistrados em formalizar um código de conduta. A ministra Carmen Lúcia, aliás, que está na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já deu até um passo nessa direção. Ela propôs 10 recomendações de conduta para os juízes eleitorais. Entre os pontos estão coisas como tornar as audiências com advogados públicas, ter mais moderação na hora de dar declarações, a proibição de se posicionar politicamente e também recusar presentes que possam levantar dúvidas sobre a imparcialidade do juiz. E para a gente entender a complexidade desse assunto, o Oscar Vilhena, professor da FGV Direito SP, explica que um código eficaz para o STF precisa pensar em 3 áreas principais. A primeira, claro, é o conflito de interesses. A segunda é a participação dos ministros na esfera pública. E a terceira, que é super importante, tem a ver com o que os magistrados fazem depois que deixam a corte. E sobre esse último ponto, já tem até uma sugestão bem concreta na mesa que veio da OAB de São Paulo. A proposta é que ex-ministros esperem um período de 3 anos, uma espécie de quarentena, antes de poderem voltar a advogar. A ideia é evitar qualquer tipo de conflito. Mudando de assunto agora, vamos falar um pouco de economia e sociedade. Alguém já parou para pensar o que de fato define a classe A aqui no Brasil? Pois bem, a FGV Social tem uma resposta bem direta para essa pergunta, e ela é baseada em um critério principal. A metodologia usada pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas é bem focada. Para classificar as diferentes camadas da nossa sociedade, o critério central é um só: a renda familiar mensal. É um método que busca ser mais claro e que permite fazer comparações diretas ao longo do tempo. E o número, de acordo com o estudo da FGV Social, é este. Uma renda familiar por mês acima de R$ 14.191 já é suficiente para qualificar um domicílio como pertencente à classe A no Brasil. Agora, o que é bem interessante é entender por que a FGV Social escolhe focar só na renda. Diferente de outras abordagens, como a da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que leva em conta os bens que a pessoa tem, poder de compra, acesso a serviços, a metodologia da FGV evita esses fatores. A justificativa é que, se você incluir bens ou o custo de vida de cada região na conta, as comparações podem acabar ficando um pouco distorcidas. E para a gente fechar hoje, vamos olhar para um futuro que já chegou com tudo: a inteligência artificial. A integração dela no mundo das empresas brasileiras não é mais uma promessa, não. É uma realidade que está crescendo muito e muito rápido. Os dados de um estudo da PwC são, impressionantes. Cerca de 79% das empresas no Brasil já estão utilizando agentes de inteligência artificial nas suas operações. Isso mostra que a tecnologia foi adotada de forma massiva e num ritmo bem acelerado por aqui. Mas qual é o verdadeiro papel da IA nisso tudo? Bom, segundo Tiago Muniz, professor da Fundação Getúlio Vargas, a tecnologia não veio para substituir o trabalho humano, mas sim para ampliar o que a gente faz. Ela funciona como uma ferramenta super poderosa para antecipar tendências e ajudar a tomar decisões mais bem pensadas, ainda mais em cenários de incerteza. E a eficácia dessas ferramentas é algo notável. Uma pesquisa da empresa Gong aponta que os modelos de previsão financeira que usam inteligência artificial podem chegar a uma precisão de até 95%. É um nível de acerto que realmente transforma o planejamento estratégico de uma empresa. A forma como a IA é usada também evoluiu, sabe? Se antes o foco era em analisar dados do que já passou, hoje os chamados agentes de IA representam um novo estágio. Eles conseguem integrar diferentes fontes de dados, tipo sistemas de gestão, de vendas, para automatizar análises bem complexas e gerar previsões muito mais consistentes. Então, a conclusão é bem clara. A inteligência artificial deixou de ser só um acessório. Ela está se tornando um pilar central na estratégia das empresas que buscam não apenas sobreviver, mas crescer, especialmente com a projeção de um ambiente econômico mais desafiador para 2026. Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!